Meus irmãos, meus amigos, a todos quantos nos ouvem, quero com alegria cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Seja Deus louvado por tudo. Sem Ele, absolutamente, não temos condições alguma de existir sequer. Então seja Deus glorificado pela oportunidade de estarmos aqui. É um prazer voltar ao programa Louvor e Palavra, um empreendimento não apenas espiritual, mas moral e social também, porque alcança famílias, pessoas. Já há 4 anos, fazendo um pouquinho mais para o reino, e tributamos a Deus a honra, a glória, e pela visão do nosso pastor, a quem agradeço o privilégio, o apoio, a mentoria ministerial e espiritual, pastor Arnóbio Tavares, irmã Antônia Lima, que tem assim uma visão tremenda a respeito do reino, da expansão do reino. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, o presbítero Altino, que é um dos moderadores, um dos apresentadores deste programa Louvor e Palavra, que com muito afinco e denodo faz essa obra, que é importantíssimo. Talvez quem está aqui não tenha a ideia da dimensão, do alcance e da ajuda nas palavras, na oração, enfim, em tudo o que é feito com um alcance assim inimaginável. Então, meu amigo, a recíproca é verdadeira, o seu apoio no nosso ministério aqui em Rio Largo, nesse campo eclesiástico, o que tens feito para ajudar na obra do Senhor, ao lado aqui do nosso pastor, é um dos dirigentes também de congregação e tem somado aqui nesse ministério. Deus seja louvado por tua vida, a vida da tua família, em nome de Jesus. Quero mandar um abraço para minha esposa, cantora Elian Santos, as minhas filhas, Jaele e Puquinha, como chamamos, e a Igreja do Senhor, aqui em Rio Largo, em especial a congregação de Antônio Linzum, onde estamos dirigindo, representando o nosso pastor, coapacentando ao seu lado, ali naquela congregação. E a todos os amigos, em todos os lugares, não apenas os que são alcançados aqui no nosso campo, mas o estado de Alagoas, no Brasil, fora dele, aonde quer que você esteja, seja no trabalho, em casa, se você vai ouvir em um outro horário, não importa, você também está sendo alcançado. E quem está nos acompanhando ao vivo, glória a Deus, tem o privilégio de forma imediata ser alcançado pela palavra, ser alcançado pela oração, e o milagre de Deus vai te acompanhar. Glória a Deus. Sem mais delongas, eu quero, com a ajuda de Deus, ministrar-lhes uma palavra que está no livro de Ruth, capítulo 1, e o versículo de número 16, para tomarmos por base a história aqui narrada. Glória a Deus. Capítulo 1 de Ruth, versículo de número 16, está escrito assim: Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu,
e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Esta foi na versão Almeida Revista Corrigida, a ARC, e na versão BKJ, a Bíblia King James, versão do Rei Tiago, diz: não insistas comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amados, diante do texto que acabamos de ler, temos um contexto histórico que é necessário compreendermos para termos o entendimento da decisão desta mulher chamada Ruth. Ela tomou uma atitude assim louvável, que mudou a história da sua vida, da sua família, e nos deixou um exemplo tremendo, não só nas tomadas de decisão, mas no que diz respeito a viver uma vida com Deus e para Deus. Observemos que o livro de Ruth, embora não temos de pronto qual é o seu autor, pois é anônimo, historicamente aqui descreve eventos na vida de uma família israelita durante o tempo dos juízes. Perceba que o texto diz, no capítulo 1 e versículo 1, que sucedeu nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. O ponto de partida histórico é que a história acontece nos tempos dos juízes e que houve uma fome. Este é o ponto inicial, é o norte, é o gatilho histórico, é o pano de fundo. Período mais turbulento da história de Israel. A nação afundava em círculos repetitivos de caos moral, social e espiritual. Um tempo de instabilidade política e econômica. Talvez isso se desenhe na história atual do Brasil e do mundo. Houve neste tempo momentos de declínio e de apostasia. Ou seja, houve um abandono da fé. Houve um abandono dos preceitos de Deus. Todos nós sabemos que a lei de Deus, outorgada ao povo de Israel por meio de Moisés, era formada em 613 preceitos. Preceitos morais, civis e cerimoniais, dos quais Deus havia estabelecido não apenas as questões espirituais, quanto ao culto, ao sacrifício, à adoração, mas também quanto ao comportamento do povo, a maneira como eles deveriam viver, casar e etc. Então,
no período dos juízes, houve essa apostasia, esse abandono pessoal, moral, espiritual. Então, a adoração ao verdadeiro Deus estava escassa, visto que Baal e Astarote eram a atração daquele momento. É perceptível que havia aqui uma oscilação de culto. Ora, o povo servia ao Senhor, ora, servia aos deuses das nações pagãs. E esse tempo durou 325 anos. Depois que eles haviam se estabelecido na terra prometida, Israel agora estava vivendo debaixo da mão opressora dos inimigos. Deus permitiu, por exemplo, Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, subjugar Israel. Deus permitiu Eglon, rei dos Moabitas, pôr Israel no aperto. Deus permitiu, por exemplo, que os cananeus, de uma forma geral, cada um no seu local geográfico, governado por um rei, tendo um povo específico, num tempo opressor, eles iam lá e tomavam Israel, roubava Israel, assaltava, aleluia, a nação, pegava os seus pertences, lhe deixavam empobrecidos, como por exemplo, Jabim, um rei cananeu, com o seu capitão do exército por nome de Sísera, chefe de um exército poderoso, que continha 900 carros de ferro, e de uma forma avassaladora, pôs o povo no canto da parede, ao ponto de que o povo passou 20 anos debaixo dessa mão opressora. Isso porque o povo abandonou a Deus, descumpriu os preceitos, desobedeceu a lei, errou o alvo da santidade do nome do Senhor. Pecar é isso, é errar o alvo, é transgredir a lei, é ferir a santidade do Senhor. O pecado separa o homem de Deus. O pecado é uma barreira que nos afasta e nos impede de estarmos próximos de Deus. E o pecado era o pecado da idolatria, do abandono da palavra, do abandono do culto, do abandono da fé verdadeira. E Deus permite que estes, aleluia, tomem Israel e os assalte, de modo que o povo vai, depois de um tempo, lembrar do Senhor, clamar por libertador, pedir socorro. E aqui eu falo de intervalos. No tempo de 325 anos, houve oscilações. E nas exceções em que o povo lembrava de Deus, Deus ouvia o clamor. Deus enviava um libertador. Foi assim que ele levantou Otiniel, Eude, Sangá, Débora e Baraque, Sansão, Jefté, Gideão. E aqui está o ponto. Quando analisamos o livro histórico de Ruth, e o texto inicia dizendo: e aconteceu nos dias em que os juízes julgavam, houve fome. Essa história se dá com uma certa precisão entre os capítulos 6 e 7 do livro dos Juízes. Exatamente no tempo em que os midianitas invadem as terras de Israel, leva e devasta toda a sua vegetação, toda a sua agricultura, deixa o povo pobre, ao ponto de que alguns precisavam esconder a semente da lavoura
entre fendas, entre cavernas. Glória a Deus. E quando a história bíblica diz que Gideão estava malhando trigo no lagar, com medo dos midianitas, era para escapar vivo. Era para ter uma porta de escape, de saída. Porque foram 7 anos que os midianitas tomaram Israel. Então, não era apenas um colapso religioso. Os chefes militares, os magistrados civis que Deus levantara nesses intervalos de tempo, era para que Israel não perecesse. E por a razão de que os midianitas empobreceram a Israel, o levaram a uma situação catastrófica, fez com que um homem por nome de Elimeleque, com sua esposa chamada Noemi, decidissem sair das terras de Judá, a saber, Belém. E a Bíblia diz que eles foram peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos chamados Malom e Quilion. É aqui que começa a maior catástrofe. Estou falando de uma história, de um drama familiar que envolve pobreza, fome, doença, morte e viuvez. Uma crise sem precedentes. Uma situação que se instalou na casa de Elimeleque, que levou a família a abandonar a cidade de Belém. Mas deixa eu já começar a aplicar isso aqui à tua vida. As tragédias humanas, escute isso, são oportunidades de Deus realizar grandes propósitos. Em situações catastróficas, em crises sem precedentes, em dramas vividos por famílias, escute, tragédias experimentadas por alguns, Deus sempre dará a oportunidade para realizar os seus grandes propósitos. Em segundo lugar, entendo aqui que fugir nem sempre é a melhor saída. Deixa eu dizer algo do coração de Deus. Deus vai te exaltar na terra da tua aflição. Lembra de José? José foi invejado pelos seus irmãos, odiado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos. José chega como escravo no Egito. Vai trabalhar, o Senhor é com ele, é bem sucedido na casa de Potifar, mas lá é acusado de assédio moral e sexual, é preso. Na prisão, Deus lhe revela sonhos que o padeiro e o copeiro do rei Faraó haviam sonhado, estavam presos também com José. José sai da prisão, porque Deus dá um sonho a Faraó. 2 anos depois alguém lembra dele, exatamente o copeiro que voltou a servir no palácio. O padeiro morreu, conforme a interpretação do sonho, e o copeiro voltou a servir. 2 anos depois,
lembrou. Chamaram José. José revela o sonho. E ele será aclamado governador. Um cargo que até então não existia. Deus cria uma situação. Aleluia. Deus pega a tragédia da vida de José e transforma em uma oportunidade. Um cargo de governador que não existia. José passa a ser o maioral do Egito. Apenas era menor do que Faraó, enquanto Faraó estivesse sentado no trono. José tinha toda a proeminência de governar. Mas escute, tudo começou lá atrás. A inveja, o ódio, a traição. Glória a Deus. Era uma tragédia familiar, era um drama que se instalava. E quem sabe José, se fosse nos dias atuais, seria tomado por uma ansiedade, por uma depressão. Aleluia. Mas não, José confiava no Senhor. Porque a Bíblia diz, e Deus era com José. Aqui está o segredo. O tempo passa, José casa e tem 2 filhos. Preste atenção. O primeiro filho, ele chama de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. Glória a Deus. Trabalho escravo, de tudo aquilo que ele havia padecido no Egito. Quando vem o segundo filho por nome de Efraim, ele diz o seguinte, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Glória a Deus. Será que não era para Elimeleque permanecer em Belém? Uma pergunta que não quer calar. Por que Elimeleque saiu de debaixo da provisão? Mas qual provisão você pode me arguir? Se era um tempo de fome. Glória a Deus. Parece um paradoxo, porque Belém, na sua etimologia hebraica, quer dizer casa do pão. E na casa do pão faltou pão. Mas Elimeleque poderia ter clamado a Deus, experimentado o milagre de Deus. Por que estou dizendo isso? Porque depois de 10 anos, depois que morre Elimeleque, depois que morre Malom e morre Quilion, Elimeleque deixando Noemi viúva, Malom e Quilion deixando Orfa e Ruth viúvas. E ao cabo de 10 anos, Noemi ouviu falar que Deus havia visitado o seu povo, dando-lhe pão. Ora, Deus não chega atrasado. Aleluia. Deus não atrasa, Deus não adianta. Deus tem o tempo, kairos, o tempo certo de agir. Se Elimeleque estivesse permanecido lá, eu não estou dizendo que Elimeleque estaria vivo, também não sei. Não dá para ter essa compreensão, mas uma coisa eu sei, que fugir nem sempre será a melhor saída. No lugar que você está sendo afligido, é no mesmo lugar que Deus vai exaltar, vai providenciar o necessário. Deus visita o seu povo, mesmo em tempos de calamidade. Glória a Deus. Você acredita que Deus te visita hoje? Que Deus muda a tua história? Aleluia. Basta você crer piamente na provisão de Deus. Não abandone ao Senhor. Não deixe sua fé se esvair. Não ceda às tentações. Não tente fugir. Deus é especialista em transformar tragédias em propósitos.
de pegar crise e fazer dela uma oportunidade de agir. Está escrito no livro do profeta Naum, capítulo 1 e versículo 3. Isso mesmo, profeta Naum, capítulo 1 e versículo 3. Deus tem o seu caminho na tormenta. Aleluia. Ponha debaixo dos pés de Jesus as tuas calamidades, os teus problemas. Não foi isso que os discípulos, eles viveram? Aleluia. Os discípulos, eles experimentaram quando atravessaram o mar da Galileia, chamado de Lago de Genezaré, ou mar de Tiberíades. Glória a Deus. Quando, de repente, os discípulos, na alta madrugada, na quarta vigília da noite, depois de Jesus ter orado ao Pai a sós em um monte, e o texto bíblico diz que do monte Jesus os viu passando por dificuldade, enquanto os discípulos navegavam em alto mar. Aí lá por volta, entre as 3 e as 6 da manhã, aparece Jesus, de modo que os discípulos gritaram: é um fantasma. Jesus exclama, dizendo: não temais, sou eu, tende bom ânimo. Glória a Deus. Pedro, o mais afoito dos discípulos, também o mais ousado, de um temperamento e de uma personalidade forte: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá e também ande sobre as águas. Aleluia. Qual era o problema dos discípulos? Era o mar, era o vento, era a tempestade. Isso era o problema, era o medo de morrer, de afundar. Pedro experimentou andar sobre as águas, mas desde o momento que ele deixa de olhar para Jesus, ele afunda. Mas ele clama, ele pede por socorro. Jesus pega em suas mãos e o levanta, e ambos entram na embarcação. O que eu digo é que todos os problemas debaixo dos pés de Jesus não nos amedrontará. Todos os problemas que colocamos em oração nas mãos de Deus não serão mais nossos. Glória a Deus. O Senhor toma a dianteira. É Ele que vai adiante de nós. É Ele que endireita o caminho tortuoso. É Ele que tira as pedras do caminho. É Ele que nos conduz em triunfo. É Ele que nos faz prosperar. É Ele que realiza em nós os seus desígnios. Os planos de Deus não são frustrados. Aleluia. Então, queridos, a providência divina, ela trouxe benevolência a partir da decisão de Noemi de voltar à sua terra, Belém Efrata, pela razão de que Deus havia visitado o seu povo, e na ocasião, as suas duas noras, que são orientadas a voltarem ou a permanecerem na sua terra de Moabe, uma delas chorou, beijou e voltou, a saber, Ofra. A outra, Ruth,
usou exatamente estas palavras. Quando ela ouviu da boca de Noemi, dizendo: filhas minhas, vão embora, eu já sou velho, eu já não tenho marido. E se porventura ainda tivesse a esperança de gerar, vocês esperariam o menino crescer? Vocês iriam vê-los grandes? Não, filhas minhas. Mais amargo é a mim, disse Noemi, do que vós mesmas, porquanto foi a mão do Senhor que descarregou sobre mim. Noemi tinha esse entendimento, mas não, foi a decisão. Aleluia. O povo vivia em uma calamidade por causa da desobediência. Deus permitiu que os midianitas tomassem de Israel tudo, os deixando em situação difícil. Mas a decisão de sair de casa, de Belém, e ir aos campos de Moabe, foi de Elimeleque. A Bíblia diz que elas levantaram a voz, tornaram a chorar. Aí é quando Orfa beija a sua sogra, porém Ruth se apega a ela. É quando Ruth diz: não insistas comigo, não instes para que eu te deixe, para que eu te abandone, para que eu deixe de te seguir. Aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares à noite, ali também eu pousarei. Olha a decisão agora, que muda a história de Ruth. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. O povo de Ruth eram os moabitas. Eles adoravam a Camos, um deus pagão que não tinha vida, feito de madeira, pedra ou pedra preciosa, como ouro ou prata. E que logo me lembra do Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade. Os ídolos deles são obras feitas pelas mãos dos homens, prata ou ouro. Tem boca, mas não falam. Tem pés, mas não andam. Tem nariz, mas não cheiram. Aleluia. Tem mãos, mas não apalpam. Tem olhos, mas não vê, nem sequer sai som algum da sua garganta. O texto diz: torne-se semelhante a eles os que o adoram e os que nele confiam. Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. O Deus da igreja cristã, da igreja evangélica brasileira, aleluia. O meu Deus, o teu Deus, ele tem boca e fala por meio da sua palavra. Diz a Bíblia que nenhuma palavra de Deus lançada voltará atrás sem lhe fazer o que lhe apraz. Deus executará os planos que ele falou na sua palavra. Deus tem olhos e vê, e os seus olhos são como chamas de fogo. Ele é onisciente, ele é imenso, ele contempla tudo e a todos, ninguém escapa, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor. Ele tem ouvido e não estão agravados. Ele ouve o teu louvor, ele ouve a tua oração, ele ouve o teu clamor e vai te alcançar neste dia. A sua mão não está encolhida, ele tem mão e ela está estendida, estendida para salvar, estendida para realizar milagre, estendida para abrir porta fechada, estendida para te guardar e ser auxílio teu. Aleluia. Ruth decide: o meu Deus não será mais Camos, o meu Deus será o Deus de Noemi.
ela se converte do paganismo para o judaísmo. Ruth deixa de ser idólatra para ser monoteísta, adorando o único Deus. E essa é a Shema judaica. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aleluia. Os pagãos, na sua maioria, eram politeístas, adoravam a diversos deuses. Nós servimos ao único Deus, Criador dos céus e da terra, conservador do universo, doador da vida, manutedor, aleluia, sustentador, aleluia. É Ele que sustenta, é Ele que segura. Mantenedor é Deus da vida. É Ele que nos dá respiração, como disse Paulo, aleluia, na sua mensagem pregada aos atenienses, no capítulo 17 de Atos. É Ele que nos dá a respiração, o fôlego da vida. É Ele que é o doador de tudo. Glória a Deus. E este mesmo Deus, que segundo a sua própria glória, Ele supre todas as nossas necessidades. Ruth entendeu isto. Era moabita de origem, era moabita de nascimento, mas no coração, aleluia, passa a ser judia. Aleluia. E a Bíblia diz que Ruth e Noemi, ambas, chegaram a Belém. A amargura era tanta de Noemi, que quando alguém a viu, que a chamou Noemi, que quer dizer agradável, ela disse: me chamem de Mara, que quer dizer amargura, porque o Senhor, ela disse, me tem amargurado. Cheia eu saí daqui, porém vazia Ele me fez tornar. Ora, se Noemi entendia que estava cheia, porque decidiu sair junto com Elimeleque, ela poderia ter permanecido lá, mas escute, isso vai levar lá na frente Ruth entrar na genealogia de Jesus. O seu nome vai aparecer ao lado de outras duas mulheres. Glória a Deus. Deus vai mudar esse quadro, porque eu disse no começo que Deus pega tragédias humanas e usa como oportunidade para realizar grandes propósitos. Ruth vai casar com Boaz. Segundo a tradição rabínica, Boaz era um parente de Elimeleque, era sobrinho dele, portanto era chamado de parente remidor. Mas tinha alguém de parentesco de um grau maior à frente de Boaz, mas que não vai querer casar com Ruth. Aí Boaz, que é a bola da vez, casa. E isso nos mostra, querido, que Deus reescreve uma nova história e um futuro promissor. Isso mostra dentro da cultura, aleluia, que Deus quebra paradigmas para unir propósitos e realizar sonhos. Isso mostra-nos que com Deus sempre haverá um final feliz e grandes realizações. Isso nos mostra que a benevolência de Deus é certa quando confiamos nele. Isso nos mostra que é melhor ser servo em Belém do que ser príncipe em Moabe. É melhor passar dificuldade, mas debaixo da mão de Deus, do que fugir. Aleluia. Seja Deus bendito.
Seja Deus glorificado. Mas Deus que não perde nenhum capítulo da história da nossa vida. Aliás, é Ele que conduz toda a nossa história. Deus não está inerte. Deus não está, aleluia, com a mão cruzadas, alheio ao que está acontecendo. Como diz o nosso pastor Arnóbio Tavares, quando pregando, alguém pode perguntar: e onde está Deus? O pastor responde: estar sempre, ou estar no lugar que sempre esteve, no trono, governando, mandando, dirigindo, aleluia, guiando, orientando, trabalhando. Glória a Deus. E a história é linda nesse sentido, porque quando Boaz tomou a Ruth e ela lhe foi por esposa, e ambos tiveram o relacionamento conjugal, e ela gerou um filho, as mulheres disseram a Noemi: por que a Noemi? Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e que seja o teu nome afamado em Israel. Porque era costume de que na morte dos filhos, no caso de Malom e Quilion, que morreram sem antes deixar semente, as suas esposas casassem, para que o nome da família permanecesse. Isso era uma tradição. Noemi tomou o filho, pôs no seu braço. As vizinhas lhe deram o nome de Obed. E quando a gente olha para a genealogia, quem foi Obed? O filho de Boaz com Ruth. Aleluia. Obed foi o pai de Jessé. Quem foi Jessé? O pai de Davi. Quem foi Davi? Davi é o ancestral de Jesus. O capítulo 1, versículo 1 de Mateus diz: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Glória a Deus. Ruth vai aparecer na genealogia, na história. Então o que eu prego, já partindo para a conclusão, é que diante das circunstâncias desfavoráveis, diante das angústias, dos dramas familiares, das crises sem precedentes, Deus sempre tem um escape. O que devemos aprender aqui é confiar no Senhor, é estar debaixo da vontade de Deus, é estar dentro dos propósitos dele. Glória a Deus. Nem sempre as nossas indagações, os nossos questionamentos da vida têm respostas imediatas. Jó perguntou muito, embora justo, porque a Bíblia diz que ele era temente a Deus, desviava-se do mal, o homem mais reto que existia no Oriente à sua época. Aleluia. Questionado pelos seus amigos, acusado, mas também ele questionou muito, ao ponto de Deus reservar alguns capítulos no seu livro. Capítulo 38, 39, 40 e 41. Para perguntar a Jó: Jó, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Quando eu criei os mares? Quando eu pus o ferrolho e disse até aqui? Onde estava tu quando eu criei, aleluia, os animais marinhos? Responde-me, Jó. Jó calado. Mas no capítulo 42, Jó resolve abrir a boca e ele diz, aleluia, de forma
categórica: eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam. Eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos, nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados ou impedidos. Da tragédia vivida por Jó, Deus torna em oportunidade, porque Deus lhe dá outros 10 filhos, Deus lhe dá em dobro tudo quanto ele possuía, jumentas, ovelhas e camelos. Jó ainda vive 140 anos depois disso. Ora, Jó já era de uma idade madura, ainda tem 10 filhos. Vamos se colocar um filho por ano, se for colocar, já dá 10 anos. Dobrou os bens e ainda fez ele viver mais 140 anos, farto de dias. Aleluia. Quem olha atrás, no começo, via Jó sentado no pó, na cinza, na poeira, com um caco de telha, raspando as suas feridas, as suas chagas. Uma doença degenerativa que lhe trazia mau odor, que era insuportável estar perto. Aleluia. Então perceba, durante a mensagem que foi focada na vida de Ruth e de Noemi, eu lhe dei 2 exemplos: José e agora Jó. Então, as nossas atitudes, a forma que nós nos comportamos diante de Deus, diante daquilo que vivemos, é o que vai definir, glória a Deus, qual o resultado. Ruth foi salva em vários aspectos. Casou de novo, teve filhos, foi convertida ao judaísmo para adorar e servir ao único Deus, e ainda entrou na história genealógica de Jesus Cristo. Glória a Deus. Foi honrada. Glória a Deus. Existe um livro chamado Entrando no Campo da Fé, escrito pelo pastor saudoso Severino Pedro da Silva. E ele diz assim: Deus honra a fé, porque a fé honra a Deus. A sua confiança honra a Deus, a sua confiança nele o honra. Mas isso faz com que Deus também te honre. Confie, aleluia. Deus muda história, Deus quebra paradigma, Deus reescreve, aleluia. Deus alcança o inalcançável. Deus torna possível o impossível. Deus quebra cadeado, estraçalha a corrente para abrir porta fechada. Deus é poderoso para fazer isso. Aleluia. No aspecto espiritual, para te salvar, para te libertar. Aleluia. No aspecto material, para te abençoar, para te fazer próspero, para realizar sonhos. No aspecto social, aleluia, para também fazer da tua vida uma vida, aleluia, de felicidade, que a felicidade está em Cristo. Aleluia. E como Ruth, você pode alcançar, aleluia, projetar e viver uma vida familiar
contrair um matrimônio abençoado. Glória a Deus. Então aqui cabe a aplicação para vários aspectos da vida. Que o Senhor possa te ajudar, que o Senhor possa te sustentar. Se entre nós, pelo canal oficial no YouTube da igreja, AD Rio Largo, se você ainda não tem Cristo como Senhor e Salvador, se você está afastado do caminho do Senhor, se você tomou alguma decisão errada, se você tentou fugir, é tempo de retornar. É tempo de entender, aleluia, e tomar a decisão certa de servir ao Deus que Noemi decidiu servir. O Deus da igreja, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor por excelência. Coloca aí no chat, aleluia, eu aceito. Eu quero, eu me reconcilio, eu volto, aleluia. Deus te abraça, Deus te alcança, Deus te perdoa, aleluia. E não apenas salva a tua alma da perdição, te preparando para a vida eterna, para o céu, mas também, aleluia, enquanto estamos aqui na terra, embora esperamos Jesus hoje e agora, aleluia, Ele pode fazer grandes coisas na tua vida, mudando a tua história, e você sendo abençoado, aleluia, por demais. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, em o nome de Jesus.